Olá pessoal, tudo bem? Essa é a grande pergunta do mercado de opções, né? Como e quando montar uma determinada operação com opções, uma determinada estratégia? Bom, não existe resposta fácil para essa pergunta, tá? Mas a gente vai tentar elucidar isso aqui para vocês trazer mais informações a esse respeito. Vamos lá. No nosso modo de ver, tá? E existem alguns livros que caminham nesse sentido. Existem quatro grandes grupos de estratégias com opções. Então, você pode verificar, né, nos livros, em materiais pela internet, YouTube, enfim. Existem centenas de estratégias com opções. Só aqui no nosso canal, por enquanto, até agora, nós já fizemos 19 vídeos de 19 estratégias diferentes. E nós não chegamos nem a 10% do total delas. Existem infinitas estratégias, muitas. Só que elas podem ser reduzidas a quatro grandes grupos. O primeiro grande grupo são as estratégias direcionais, tá? Você tem as estratégias direcionais em que você escolhe uma direção e você lucra se o ativo objeto, se a ação for para aquela direção que você se propôs, né? Que você montou a operação. Digamos que você monte uma trava de baixa. Você ganha se o ativo objeto cair. Se você faz uma compra a seco de uma call, você ganha se o ativo objeto subir. Então você tem as operações, né, estratégias direcionais. O segundo grande grupo são as operações de renda, né? Você tem algumas estratégias em que você faz, normalmente por meio de venda de valor extrínseco, você consegue obter renda, né, com o mercado de opções, com as opções. Né? Claro que você precisa que algumas coisas aconteçam, que algumas coisas fluam conforme o esperado para que você materialize essa renda, mas você consegue tranquilamente, por meio de uma venda coberta, por meio de uma trava diagonal, você consegue fazer essas operações de renda, tá? E costumam ser efetivamente bastante interessantes, bastante rentáveis. O terceiro grupo das operações, das estratégias com opções, é o grupo da volatilidade. Né? Você tem operações de compra de volatilidade e operações de venda de volatilidade. Você pode, por exemplo, fazer um straddle comprando volatilidade e você ganha se o ativo objeto subir ou descer. Né? Você ganha se houver um aumento da volatilidade daquelas opções que você montou, que você comprou. Né? E você pode fazer uma venda de volatilidade também, como é o caso da borboleta. Você faz uma venda de volatilidade e você ganha se o ativo ficar paradinho ali naquele intervalo que você parametrizou nas asas. Né? E o quarto grande grupo, que é um grupo que não é muito difundido aqui no Brasil, mas é igualmente muito importante, que é o grupo das operações sintéticas. Você pode, por exemplo, simular uma posição comprada ou uma posição vendida numa ação somente com opções. Né? Isso é relativamente simples de fazer, muito menos custoso. Claro, você fica única desvantagem, você fica fora dos dividendos, mas você simula uma posição comprada numa ação ou você simula uma posição vendida numa ação com um custo muito menos, né, com um custo muito menor, com um custo mais reduzido. Então você tem esse quarto grande grupo de estratégias com opções. Dito isto, que você tem quatro grandes grupos, né, que uma já é um norte, né, para a gente entender quais são os tipos de estratégias, você precisa identificar qual o tipo de estratégia você quer fazer. Então, eu quero fazer uma operação direcional. Então, ótimo, você já vai trilhar o seu raciocínio naquela direção. Né? Não, eu quero fazer uma operação sintética, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você escolher o tipo de operação que você quer montar. Você escolhe o ativo objeto próprio, tá? Para que um ativo objeto que se enquadre naquele tipo de operação que você se propôs a fazer. Então não adianta você fazer, por exemplo, uma compra de volatilidade num ativo que tem pouca liquidez em opções. Você vai passar aperto para desmontar aquele straddle ou strangle que você montou. Né? Você tem que escolher um ativo objeto que se enquadre naquele tipo
de operação que você escolheu. Uma outra questão que você precisa olhar o cenário atual, tá? Você olha assim, olha, eu quero montar uma operação direcional, tá? Uma operação de, por exemplo, que eu ganhe se vale subir. Um exemplo, tá? Não é nenhum tipo de recomendação, é só para a gente elucidar esse tipo de questão. Então, eu escolhi uma ação direcional. Poxa, será que vale realmente vai subir? Quais são os pontos aqui que me trazem, que me fazem crer que vale vai subir, né? Ou vale vai cair. Então, eu vou montar uma operação direcional para baixo. O que me leva a crer que vale vai cair? Então, isso você precisa estar bem é, claro, né? Isso precisa estar bem claro na sua estratégia. Outro ponto muito importante é o target, né? Você tem que ter um ponto de saída nas suas operações com opções, porque normalmente as operações com opções elas trazem um ganho e um ganho expressivo, tá? Algumas operações têm ganho limitado, outras têm ganho infinito. E você precisa ter um target muito bem delimitado, porque se, digamos, você montou uma operação em que o seu lucro máximo é limitado a R$ 1.000, faltando 30 dias para o vencimento da opção, por exemplo, você já está com o lucro máximo em 90% ali. Você já está com R$ 900 de lucro. Será que não vale a pena você desmontar? Né? Falta 30 dias, se você deixar, pode ser que você devolva todos aqueles R$ 900 que você ganhou. Então, você precisa ter um target bem definido e um target que leve em consideração o tempo para vencimento das opções. Então, você precisa ter isso bastante claro antes mesmo de montar a sua operação. E o último ponto que você precisa ter em mente ao montar a operação com opções, né, uma determinada estratégia, é a parametrização. Você precisa fazer uma parametrização adequada. Você precisa, encontrar uma medida ótima em que você reduza o break-even, ou seja, reduza o ponto em que você comece a ter lucro e, ao mesmo tempo, potencialize o lucro em caso de sucesso. Tá? Então você tem que aumentar as chances de você ter sucesso na operação e potencializar o lucro caso você tenha sucesso nessa operação com opções. Então, essas são as informações principais para que você saiba quando e como montar uma estratégia, uma operação com opções. Sei que não é fácil, sei que é muita coisa, né? Eu disse aqui diversas coisas, mas é preciso você ter em mente tudo isso para que você monte uma operação com qualidade e com sucesso. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!